Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 desse livro que nós já estamos fazendo a leitura e que se chama Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Nos últimos vídeos, nos últimos capítulos, na verdade, eu tenho dividido o capítulo em 2 vídeos. Isso porque eu coloquei como uma das metas aqui no canal ter vídeos entre 15 e 20 minutos, porque os vídeos aqui estavam ficando muito longos, eu tive casos de vídeos aí de 40 até 50 minutos. E eu acho que isso, para o nosso dia a dia corrido, para a correria do nosso dia a dia aí, não é tão produtivo. Normalmente, a primeira parte do capítulo vai sair na sexta-feira, e a segunda parte do capítulo vai sair alguns dias depois, normalmente na segunda. Se o capítulo inteiro couber dentro dos 20 minutos, vai ser um vídeo só. Então, como eu não sei o que vai acontecer a partir do momento que eu começo a gravar o capítulo, pode ser que esse capítulo seja dividido, pode ser que não. O capítulo 4 desse livro se chama Da Logoterapia ao Ikigai, a importância de encontrar um sentido para a existência a fim de viver mais e melhor. O capítulo começa com um subtítulo que se chama O que é a logoterapia? Quando um colega pediu a Viktor Frankl que definisse sua escola em uma única frase, ele respondeu: pois bem, na logoterapia o paciente permanece sentado, bem ereto, mas tem que ouvir coisas que às vezes são muito desagradáveis de ouvir. Esse mesmo colega havia definido a psicanálise da seguinte forma: na psicanálise o paciente deita em um divã e diz a você coisas que às vezes são muito desagradáveis de dizer. Frankl explica que uma das primeiras perguntas que fazia a seus pacientes era: por que você não se suicida? E, em geral, os pacientes encontravam bons motivos para não se matarem e seguir em frente. Para que serve a logoterapia, então? A resposta é bem clara: encontrar motivos para viver. A logoterapia estimula o paciente a descobrir conscientemente o sentido da vida a fim de enfrentar suas neuroses. Assim, a luta pessoal para alcançar seu destino o motivará a seguir em frente e superar as amarras mentais do passado, driblando os obstáculos que encontrar pelo caminho. Meio forte isso, né? Eu faço terapia há muito tempo, há muitos anos. Eu comecei a fazer terapia em 2009. Então já tem mais de 10 anos. Entre alguns períodos aí que eu fiquei sem terapeuta, enfim, porque eu tava numa troca ali de profissionais e não tava encontrando muito bem um profissional ao qual eu me adaptasse, né? Inclusive é importante falar isso porque acho que não é diferente de outros médicos, na verdade. Eu acho que é importante que paciente e terapeuta, paciente e psiquiatra, ou paciente e qualquer outra especialidade médica, eu acho que precisa haver uma boa interação entre as duas partes para que exista um resultado satisfatório. Hoje eu acredito que a medicina é algo mais humanizado, né? Não é algo do tipo que chega o paciente no consultório e o paciente para o médico é um conjunto de sintomas ao qual ele deve tratar para que aqueles sintomas desapareçam. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acredito que a relação médico-paciente deve ser feita de uma forma mais humanizada, considerando ali a integralidade, considerando o ser humano como um todo, o paciente como um ser humano completo e não apenas um conjunto de sintomas. Nossa, já começou, né, bem denso esse vídeo. Dessa forma, lá em 2007, quando eu comecei a apresentar sintomas de, enfim, crise de pânico e síndrome da ansiedade generalizada, eu vejo que as coisas não eram bem assim, eram bem ruins, na verdade, e eu tive experiências bem desagradáveis no começo desses tratamentos que eu fiz. Então, quando eu vejo aqui, né, esse tipo de abordagem, por que você não se suicida, eu não gosto desse tipo de abordagem. Hoje eu tenho uma terapeuta, uma psicóloga, que é cognitivo-comportamental. Eu acredito que é a psicóloga de todas que eu passei, né? Eu acho que eu passei por 3 que duraram alguns anos. De todas que eu passei, ela é a que me conhece melhor, ela é a que a gente conseguiu fazer um trabalho mais integral. E, enfim, quando eu leio essa abordagem aqui, a primeira coisa que me vem é susto, né? Eu acho que não é bem por aí, mas enfim, eu não conheço bem a logoterapia. Estou apenas fazendo um julgamento inicial aqui, sendo que não sou psicóloga. Aqui eu sou leitora e curiosa, galera. Eu gosto de ler as coisas e, enfim, aprender através das coisas. De cara aqui, quando eu leio isso, né, assim como da primeira vez que eu li o livro, isso daqui me causa meio que espanto, né? Não acho que uma pessoa que chegue ali com todos os seus traumas, todas as suas, né,
coisas ali no consultório, não acho que essa deva ser diretamente uma primeira pergunta do terapeuta, né? Por que você não suicida? De repente a pessoa tá mesmo com tendência a suicídio e ela fala, é mesmo, vou fazer isso, vou suicidar. Então, não gosto disso. E aí vem o segundo subtítulo, que é Algo pelo que Viver. Um estudo realizado por Frankl em sua clínica de Viena, Áustria, revelou que tanto entre os pacientes quanto entre a equipe, cerca de 80% das pessoas reconheciam que o ser humano precisa de um motivo para viver, e cerca de 60% afirmavam estar dispostos a morrer por alguém ou algo em suas vidas. Outro subtítulo, A Busca pelo Sentido. Dado que, para Frankl, o homem é capaz de viver e morrer por seus princípios e ideias, a busca por um sentido se converte em uma força primária e pessoal que nos permite alcançar nossos objetivos. Podemos resumir o processo da logoterapia nestes 5 passos. 1. A pessoa sente um vazio, uma frustração ou ansiedade. 2. O terapeuta faz ver que ela deseja ter uma vida significativa. 3. O paciente descobre o sentido da sua existência, desse momento de sua vida. 4. Por meio da vontade, o paciente escolhe entre aceitar ou não esse destino. 5. Esse novo impulso vital o ajuda a superar os obstáculos e as tristezas. A experiência de ter sido prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz fez com que Viktor Frankl compreendesse que tudo pode ser arrancado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha de como irá enfrentar as circunstâncias e a escolha de seu próprio caminho. Foi um processo que ele mesmo precisou viver e sem ajuda, mas que o inspirou para o resto da vida. Inclusive, tem um livro do Viktor Frankl que eu quero muito ler. O livro se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Porque Viktor Frankl ficou, em um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Esse é um livro que eu quero muito ler, vou deixar a capa dele aqui. Vou deixar o link dele na descrição também, caso vocês tenham interesse no livro. E agora vem aqui um quadro, 10 diferenças entre psicanálise e logoterapia. Psicanálise. O paciente se deita em um divã como um paciente. Logoterapia. O paciente se senta de frente para o terapeuta que o guia sem julgar. Psicanálise. É retrospectiva, olha para o passado. Logoterapia, olha para o futuro. Psicanálise é introspectiva, analisa a neurose. Logoterapia não se aprofunda na neurose do paciente. Psicanálise. O desejo é o do prazer. Logoterapia, o desejo é o do sentido. Psicanálise. Concentra-se na dimensão psicológica. Logoterapia adentra a dimensão espiritual. Psicanálise. Funciona para a neurose psicogênica, impulsos, instintos. Logoterapia funciona também para as neuroses noogênicas, princípios. Psicanálise analisa a origem inconsciente dos conflitos, dimensão instintiva. Logoterapia trata os conflitos onde e quando surgem, dimensão espiritual. Psicanálise limita-se aos fatos instintivos. Logoterapia engloba também as realidades espirituais. Psicanálise é, por essência, incompatível com a fé. Logoterapia é compatível com a fé e com os princípios cristãos sobre a essência humana. Psicanálise busca conciliar os conflitos e satisfazer impulsos e instintos. Logoterapia busca que o homem dê sentido à sua vida e satisfaça seus princípios morais. Tem algumas coisas aqui que eu não sei se é bem assim, não. Hoje, dentro das terapias que nós temos, existem algumas subdivisões. Por exemplo, a gente tem a psicanálise, que é freudiana, e nós temos a terapia cognitivo comportamental, que é a que eu hoje, estou fazendo. E, inclusive, eu acredito que exista diversas outras abordagens. Mas quando fala aqui que a psicanálise é incompatível, por essência, é incompatível com a fé, não sei, viu? Porque assim, eu não sou psicóloga, não tenho nenhuma formação de psicologia. O que eu tenho é a experiência de fazer psicanálise, de ter feito psicanálise, aquela psicanálise freudiana, e de estar fazendo hoje, e ter tido duas psicólogas, que é da dimensão cognitivo-comportamental. Em nenhum momento, mesmo quando eu fazia essa análise freudiana, eu observei qualquer incompatibilidade com a fé. Mas, enfim, é só uma questão assim, como a minha experiência tem sido até hoje, e são alguns anos, Vem um outro subtítulo que se chama Lutar por Si Próprio.
A frustração existencial aparece quando o sentido da vida está ausente ou distorcido. Mas, para Frankl, essa frustração não tem por que ser uma anomalia ou um sintoma de neurose. Pode ser, em certa medida, positiva, um estímulo para mudar os aspectos da própria vida. A logoterapia, diferentemente de outras terapias, não considera essa frustração uma doença mental, mas sim uma angústia espiritual. Para Frankl, o conflito espiritual é um fenômeno natural e benéfico para o ser humano, porque impulsiona quem sofre dele a buscar uma solução, seja com a ajuda de outros, seja por seus próprios meios, e a alcançar assim maior satisfação na vida. Ou seja, ajuda o sujeito a mudar o próprio destino. Nos casos em que a pessoa requer apoio, a logoterapia entra em ação a fim de ajudar o paciente a descobrir o sentido de sua vida. Em seguida, guia-o através do seu conflito para que ele possa continuar avançando até atingir seu objetivo. Frankl citava um célebre aforismo de Nietzsche, que afirmava o seguinte: quem tem um porquê para viver pode suportar quase todo como. Segundo a própria experiência, Frankl dizia que a saúde requer uma dose de tensão natural, alcançada quando se analisa o que foi conquistado até o momento e o que se quer conquistar dali para frente. O ser humano não precisa de uma existência tranquila, mas sim de um desafio para exercitar seus talentos e lutar. O vazio existencial, por sua vez, é típico das sociedades modernas em que o homem faz aquilo que os outros fazem ou o que lhe dizem para fazer, em vez do que gostaria. Muitas vezes se tenta preencher esse vazio com o poder financeiro, o prazer físico ou o entorpecimento mental. Ele pode até levar ao suicídio. A neurose de domingo, por exemplo, aparece quando, ao suspender as obrigações e a correria da semana, a pessoa se dá conta de seu vazio interior. Então é necessário buscar soluções e, sobretudo, um propósito, um motivo para se levantar da cama. E aí vem um pequeno trechinho que se chama Me Sinto Vazio. Depois de realizar um estudo no Hospital Policlínico de Viena, a equipe de Frankl descobriu que 55% dos pacientes entrevistados mostravam algum grau de vazio existencial. Encontrar o sentido da vida, como defende a logoterapia, fornece ao ser humano razões para preencher esse espaço. Para Frankl, o homem que enfrenta seus problemas e converte seus objetivos em atividades poderá olhar para trás com paz interior ao envelhecer. Não invejará a juventude alheia, porque terá um acúmulo de vivências e experiências que lhe mostrarão que viveu por algo e para algo. Subtítulo: Alguns dos segredos da logoterapia para uma vida melhor. O homem não inventa o sentido de sua existência, como diz Sartre, mas sim o descobre. O sentido da vida é próprio de cada indivíduo e pode se converter e mudar muitas vezes ao longo dos anos. Da mesma maneira que a apreensão faz com que se crie aquilo que se teme, a atenção excessiva, hiperatenção, ao objeto de desejo faz com que ele não se concretize. O humor pode ajudar a desbloquear círculos viciosos e liberar ansiedades. O ser humano tem a capacidade de atuar de forma nobre e vil indistintamente. A postura que vai adotar dependerá de suas decisões e não de suas condições. A seguir, veremos 4 casos de pacientes de Viktor Frankl para entender sua terapia de busca de sentido. Achei interessante essa parte aqui, ó. O sentido da vida é próprio de cada indivíduo e pode se converter e mudar muitas vezes ao longo dos anos. Eu acredito muito nisso, muito. Inclusive, no capítulo anterior a gente falou aqui de um homem, né, que aos 73 anos de idade falou que tudo que ele fez até aquela idade não era digno de nota. Significava assim, não tinha sentido para ele, né? Mas que aos 73 anos ele se redescobriu e aí ele começou a fazer prospecções ali, que aos 80 ele estaria melhor, aos 90 melhor, aos 100 melhor e por aí vai. Eu mesma já passei por várias fases dessas, onde meus objetivos vão mudando, né? Onde meus propósitos de vida... Não é nem o propósito, eu acho que o propósito essencial permanece o mesmo, mas a forma, o como que vai mudando. Um exemplo disso é o próprio YouTube, que começou há o quê? 2 anos e pouco? Não tem 2 anos e meio ainda. Então, se converteu num propósito. Eu tento realizar esse meu Ikigai através, né, do YouTube. E tem apenas 2 anos. O que eu fiz nos meus outros anos de vida? Né? Eu tinha outros propósitos, outros como. Talvez
o mesmo propósito, mas outras formas de fazê-lo. Então, eu achei isso bem interessante. Aí vem um subtítulo, né? Vai falar aqui de 4 casos, 4 casos de pacientes. E aí o primeiro é o caso do próprio Frankl. Tanto nos campos de concentração alemães, quanto depois nos japoneses e coreanos, os psiquiatras puderam constatar que as pessoas com maior probabilidade de sobrevivência eram as que se apegavam a metas a cumprir fora dos campos. Esse foi o caso de Frankl, que após ser solto e desenvolver com sucesso sua escola de logoterapia, se deu conta de que ele mesmo havia sido paciente de seu método. É que Frankl tinha um objetivo a cumprir que o fez seguir em frente. Ao ser mandado para o campo de concentração de Auschwitz, teve um manuscrito confiscado, no qual havia desenvolvido suas teorias e pesquisas e que estava pronto para publicação. Ao ser privado do manuscrito, Frankl sentiu a necessidade de reescrevê-lo, e isso lhe deu incentivo e um sentido à sua vida em meio aos horrores e às incertezas constantes dos campos de concentração. A prova disso é que, ao longo dos anos, em especial quando esteve doente com tifo, foi anotando nos pedaços de papel que encontrava os fragmentos e as palavras-chave de sua obra perdida. A seguir veremos alguns dos casos mais famosos que Frankl atendeu em seu consultório e que permitem entender a prática da logoterapia. O caso do diplomata americano. Um importante diplomata americano compareceu ao consultório de Frankl para continuar o tratamento que havia iniciado 5 anos antes em seu país de origem. Ao ser questionado por Frankl sobre por que havia iniciado a terapia, o diplomata respondeu que se sentia desconfortável com o trabalho e com a política externa de seu país, que devia cumprir e se certificar de que fosse de fato cumprida. Seu psicanalista americano, com que fizera 8 anos de terapia, insistira para que ele se reconciliasse com o pai, assim seu governo e seu trabalho não lhe pareceriam mais desagradáveis por serem representações da figura paterna. No entanto, depois de algumas sessões, Frankl o fez perceber que ele estava frustrado porque desejava se dedicar a outra profissão, e o diplomata encerrou seu tratamento com essa ideia em mente. 5 anos depois, o ex-diplomata contou a Frankl que vinha desenvolvendo um trabalho diferente durante aquele tempo e que se sentia feliz. Frankl afirmou que esse homem, além de não ter precisado fazer esses 5 anos de análise, nem sequer poderia ser considerado um paciente com necessidade de terapia. Era apenas alguém que buscava um novo propósito que desse sentido à sua vida. No momento em que o encontrou, a vida dele adquiriu um significado profundo. O caso da mãe suicida. A mãe de um menino que havia morrido aos 11 anos foi internada na clínica de Frankl, depois de tentar se matar, levando consigo seu outro filho. Foi ele, paralítico desde a infância, que a impediu de concluir o plano, já que ele, sim, via sentido em sua existência e não poderia cumprir sua missão caso a mãe matasse ambos. Em uma sessão em grupo, a mãe contou sua história. Para ajudá-la, Frankl pediu a outra mulher que imaginasse uma situação hipotética em que ela estivesse em seu leito de morte, velha e rica, mas sem filhos. A mulher afirmou que, nesse caso, consideraria sua vida um fracasso. Ao propor à mãe suicida o mesmo exercício, que se imaginasse em seu leito de morte, ela olhou para trás e se deu conta de que havia feito tudo o que podia por seus 2 filhos, que deram uma vida boa ao filho paralítico, permitindo que ele se tornasse uma boa pessoa, razoavelmente feliz. E acrescentou chorando: "Quanto a mim, posso contemplar em paz a vida que tive e afirmar que foi repleta de sentido, o qual tentei cumprir com todas as forças. Trabalhei o melhor que pude, fiz o máximo pelo meu filho. Minha vida não foi um fracasso." Dessa forma, ao imaginar seu leito de morte e olhar para trás, a mãe suicida encontrou o significado que, sem que ela soubesse, dava sentido à sua existência. O caso do médico triste. Veio uma vez ao consultório de Frankl um médico já idoso que sofria havia 2 anos de uma profunda depressão por não conseguir superar a morte da esposa. Em vez de lhe dar conselhos ou analisar seu sofrimento, Frankl perguntou ao paciente o que teria acontecido se ele tivesse morrido no lugar dela. Surpreso, o médico respondeu que teria sido horrível para ela, que sua pobre esposa sofreria demais. Ao que Frankl respondeu: "Está vendo, doutor? Você a poupou de todo esse sofrimento, mas agora precisa pagar por isso sobrevivendo e chorando a morte dela." O médico não disse mais nada, porém saiu do consultório tranquilo depois de apertar as mãos de Frankl. O próprio sofrimento, a ideia de que ele poderia ter padecido no lugar de sua amada esposa, dera sentido à vida do médico. A logoterapia, eu acho que ela tem um pouco disso, né? Igual eu falei, eu não sou psicóloga, não tenho formação na área de psicologia, mas eu acredito que ela tem essa coisa desses momentos
essa questão de um ponto alto ali, onde uma pergunta acaba resolvendo uma grande questão, né? Como antes aqui a gente citou, né, do próprio Viktor Frankl, que fala por que você não se suicida, e que a pessoa dá ali vários motivos. E aqui, quando o médico pergunta o que teria acontecido se ele tivesse morrido no lugar da esposa, e ele percebe naquele momento que ele teria causado, que a sua morte causaria muito sofrimento à esposa, e aquilo dá sentido à sua vida. Como no caso da mãe suicida, que ele pede para se imaginar no leito de morte, e naquele momento ela tem enfim, acho que a proposta da logoterapia tem muito desse momento desse insight, daquele momento de epifania que resolve a questão toda. Bom, eu acredito mais, né, do ponto de vista de uma terapia mais de longo prazo, né, onde várias coisas ali vão sendo resolvidas ao longo da história da pessoa que vai sendo narrada ali, através dos acontecimentos. Igual, por exemplo, hoje eu não tenho uma terapia freudiana, né? Eu não fico o tempo todo buscando o passado, buscando o que poderia ter me gerado, mas foca-se muito no presente, mas busca-se, né, historicamente, qual que é o sentido daquilo que eu estaria vivendo. Eu não acredito muito nesses momentos assim de epifania que de repente resolvem toda uma questão, entendeu? Então, por exemplo, o médico que ficou profundamente depressivo depois que sua mulher faleceu. Mas será que esse era o único motivo da depressão do médico? Quantas histórias ele tem ali no meio, na sua vida, né? Então vamos supor, vou imaginar, não estou dizendo que seja isso. Mas digamos que ele tenha sofrido, dentro da sua profissão, a perda de um paciente que tenha mexido com ele. Ele também teve uma história de vida, de infância, que pode ter trazido vários traumas para ele, várias nuances ali. Eu não acredito que uma depressão seja gerada por um único fator, mesmo que esse único fator seja a perda de uma pessoa. Então eu acredito mais no contexto assim, de observar o ser humano de uma forma mais integral, de uma forma mais complexa, porque nós somos seres extremamente complexos. Nós não somos um fator que aconteceu na nossa vida. Nós somos uma cadeia de fatores, nós somos uma sequência de vários fatos que nos ocorrem, várias decisões que nós tomamos. Então, enfim, não acredito muito nesses insights assim que no fim resolvem toda uma depressão, resolvem toda uma... Mas entendam, é uma crítica do ponto de vista de uma pessoa por experiência e não por formação. Não é por formação em psicologia que eu estou falando isso, por experiência em terapia de muitos anos. Por hoje é isso, eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você saber sempre que tiver capítulos novos e leituras novas por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!